Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai ler 2 Reis 18, tá? Mas antes a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu tava numa oração com Deus. Eu acho que nesses 4 anos que eu venho aprendendo de Deus, eu nunca me arrependi tanto quanto hoje. Não, eu já me arrependi mais da minha vida de ter errado, mas hoje, meu Deus, hoje eu me arrependi profundamente. Chega a estar doendo. Sabe? Eu nunca aprendi tanto. Eu nunca aprendi tanto quanto eu tenho aprendido nesses 4 anos. Eu nunca fui transformada como eu tenho sido transformada nesses 4 anos, lendo a Bíblia, aprendendo de Deus. Cara, você não tem noção como Deus pode te dar conhecimento, mudar a sua vida, mudar a sua história. Você não tem noção do quanto que Deus pode te abrir os olhos. Se você conhecer a palavra dele, se você conhecer Deus, você não tem noção do quanto Deus pode te abrir o entendimento e mudar a sua história. Hoje, se eu soubesse as coisas que eu sei agora, com 20 anos, meu Deus, nos 30 anos eu seria milionária. Com 30 anos eu teria uma vida completamente diferente. Eu só precisava de 10, 15 anos para mudar de vida. Se eu soubesse o que eu sei hoje eu tenho 40, daqui 15 anos eu tenho 55. Eu posso ter uma vida diferente, mas não é a mesma juventude. Não é. Meu Deus, que arrependimento. Hoje eu acordei arrependido. Hoje eu acordei arrependido. Hoje eu fiz uma oração a Deus. Deus, por que o Senhor não me ensinou isso com 20 anos? Ele me falou, filha, você estava tão distraída. Meu Deus. Gente, eu tenho um canal, né, que eu comecei a ler a Bíblia aqui, e eu fiz um canal no YouTube. No YouTube, o que mais dá visualizações são os shorts, né? Para quem tem canal aí no YouTube, se você tem um canal no YouTube, o que mais dá visualização são os shorts, tá? São pequenos trechos, né? De menos de 3 minutos, por exemplo, de 1 minuto, 1 minuto e meio, que dá uma boa visualização, que atrai seguidores, que faz o canal crescer. Mas eu tô proibida de fazer shorts. Imagina eu que sou polêmica, as minhas falas, se eu pudesse recortar isso e colocar como shorts, né? Ia viralizar, com certeza ia viralizar. Mas eu não posso fazer, porque o intuito do canal, como Deus, né? Tudo é guiado por Deus e Deus me falou para fazer o canal e o estudo, me guiou para fazer. Ele falou para mim que o intuito do canal é que as pessoas conheçam a ele e não visualização vazia. Então, quando eu fiz o canal, tem 3 meses e meio, porque eu comecei a fazer a live e firmei um compromisso com Deus de fazer por 60 anos. Por 60 anos eu vou fazer, seja aqui, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu vou fazer por 60 anos isso, eu não vou parar, nem que não dê visualização nenhuma de nada, nem de ninguém, em lugar nenhum, não interessa. Eu não me movo por isso. A minha história com Deus é porque Ele mudou a minha história, Ele tem mudado a minha vida. Então, quando eu fiz o canal, ele me orientou, ele falou pra mim, não faz nenhum shorts, porque eu não quero visualização vazia, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que elas se interessem por mim.
Então eu vou chegar até elas. Então eu não posso fazer shorts, que é uma grande estratégia para ganhar seguidores, os shorts, tá? De 1 minuto a 1 minuto e meio. E principalmente das partes mais polêmicas, das partes mais interessantes, né? Seja do que for o canal. Então eu não posso fazer no canal, e eu também não posso divulgar, eu não divulgo esse canal em lugar nenhum, porque Deus também falou que não era eu que ia divulgar, era Ele. Então, no canal que eu tinha, né, que todo mundo tem uma conta, na conta que eu tinha 2 pessoas, eu e minha filha. E aí, sem divulgar esse canal, sem nada, aumentou para 8 pessoas, né? Então, ou seja, tem 6 pessoas lá que eu não sei quem é, não faço a menor ideia de quem seja. E essas pessoas, elas foram atraídas pelo ensino da palavra, né? Porque é o que Deus, é o intuito que Deus quer. Ele falou que Ele chegaria até as pessoas, eu não precisaria divulgar, falar, nada disso. Então, para você que tem vídeo um canal no YouTube, o que dá visualização é shorts, de 1 minuto, 1 minuto e meio, as partes mais interessantes. Eu estou te passando conhecimento. Eu também quero te passar um conhecimento hoje, que eu errei muito na minha vida toda. Toda vez que eu aprendia algo, e não estou falando sobre Deus, tá? A gente precisa ensinar aquilo que a gente aprende sobre Deus. Sobre Deus você precisa ensinar sempre, você precisa passar para as pessoas, que é o que eu tenho feito. Toda vez que eu aprendo algo sobre Deus e confirmo isso de fato, porque também você precisa confirmar, não dá para você passar uma mensagem vazia, né? Um ensinamento vazio, você precisa estar firmado na Bíblia. Eu passo para frente, porque eu estudo, confirmo, não, isso é de fato verdade, e eu passo para frente. Toda vez que eu tenho uma revelação, eu estudo, aprendo de verdade, vejo se é realmente firmado na palavra e passo para frente. Mas toda vez que você tiver um conhecimento de algo e você tentar levar seus amigos, as pessoas em volta, alguém que você conheça, alguém que você ache que vai dar certo naquilo, nem sempre é legal. Nem sempre é legal você tentar puxar as pessoas para o mesmo patamar que você tá, porque a maioria não quer ir. E uma pequena minoria vai absorver o conhecimento, deixar você para trás, ou te desmotivar, ou não falar nada, ou tentar tirar de foco, isso aí é bobagem. E vai pegar o conhecimento que você tem e vai para frente. E você vai ficar lá para trás. Sabe? As pessoas fazem isso. Ou então, elas vão tentar te tirar do caminho daquilo que você está fazendo. Então, quando você tiver um conhecimento, valide ele. Faça aquilo que Deus te ensinou, seja o que for, até ser validado. E de lá para trás, ou você ensina porque talvez isso seja um propósito, ou você cobre pelo ensinamento. Sim, você cobre. Você não cobre pelo ensinamento de Deus, tá? O ensinamento da palavra de Deus é específico por Deus. Não, eu estou aqui lendo a Bíblia. Isso aqui eu nunca vou cobrar. Eu nunca vou cobrar pelo ensinamento da palavra. Eu vou dar sei lá, um dia, se Deus quiser que eu seja uma missionária, algo assim, eu vou dar uma palavra, eu vou cobrar por isso. Para falar a palavra, para ministrar a palavra, eu nunca vou cobrar. Não, eu nunca vou cobrar para ministrar a palavra. A palavra de Deus, não. Mas se eu tiver que ensinar algo que eu aprendi de conhecimento, eu vou cobrar por isso. Se eu tiver que falar da minha história, eu vou cobrar por isso. Se eu tiver que ensinar alguém alguma coisa, eu vou cobrar por isso. Porque é diferente. Agora, toda vez que você tiver que ministrar a palavra de Deus, não cobre.
É diferente você, por exemplo, que nem eu vejo pastores, né? Pastora Camila Barros, aquelas pastoras que se reuniram e fizeram conferência. E o pessoal estava criticando bastante. Gente, a pastora Camila Barros, a igreja reúne e dá uma oferta para ela, mas ela não cobra para ele. O que ela cobra é o lugar. O pessoal vai pagar o lugar que ela vai ficar, o pessoal vai... Custos com ela ir até o local, ela poder ficar hospedada. Ela não cobra para poder ministrar a palavra de Deus. Aí a conferência... a conferência teve custo de show, que eu vi um pessoal bastante reclamando. A conferência teve custo de show e obviamente que é diferente. É uma conferência, ela não foi numa igreja ministrar a palavra, ela fez um evento, foi diferente. Eu achei errado. Faz de graça, aprende e faz de graça. Entendeu? Aprende e faz de graça. Quando ela vai nas igrejas, ela não cobra, foi um evento completamente diferente das igrejas, sabe? Então, existem coisas que podem ser cobradas. E existem coisas que não pode. Por exemplo, vamos supor, um dia você é um pastor, você vai na igreja dar palestra, né? Palestra não, fazer uma ministração. Você pode, né, ter o gasto ali com o deslocamento, você pode ter o gasto com um hotel, a não ser que você não fique na casa de alguém. Você pode ter o gasto e a igreja pode pagar por isso? Pode, claro que pode. Até porque você não vai pagar para ir para um local que estão te chamando. Nem sempre, né? Vão te chamar lá nos Estados Unidos. Às vezes você não tem nem como arcar com isso. Tem pessoas que são chamadas, né, para ministrar. Então, é diferente arcar com o gasto que a pessoa vai ter do que cobrar para pregar, tá? Eu nunca vou cobrar nada, absolutamente nada, por ensinar a palavra de Deus. Mas os custos com alimentação, custo com isso é normal a igreja pagar, uma igreja que chama um pregador pagar. Na Bíblia está escrito, né? Presbíteros, eu dei um para os apóstolos, um para os mestres, outros para evangelistas, sabe? E eles têm custo, isso é normal. A igreja pagar pelos custos de viagem, de coisa, de alguém que veio até o local. Dar uma oferta, se a igreja quer dar uma oferta, isso não é cobrar pela palavra, isso é normal, isso está dentro da Bíblia. Agora, se você for ensinar um conhecimento teu, a tua história, a tua vida, cobre. Cobre por isso, cobre. Outra coisa, não tente trazer todo mundo para onde você está evoluído, não espiritualmente. Espiritualmente a gente precisa ensinar Deus, mas emocionalmente, se você evoluiu emocionalmente, não tente trazer todo mundo para o mesmo campo. Se você adquiriu algum conhecimento financeiro, algum conhecimento da vida, seja do que for, não tente trazer todo mundo para o mesmo nível. Muitos não querem sair da onde estão, muitos vão usar isso e vão deixar o celular para trás mesmo. É o que fazem, sabe? Então, seja mais esperto que eu. Eu pequei muito nesse sentido. Toda vez que eu estava num patamar, eu queria trazer as pessoas para esse patamar. Eu nunca mais vou querer trazer as pessoas para o meu patamar, a não ser que eu valide aquilo e, de repente, ou faça por propósito ou faça cobrando. Cobre para ensinar. Pois é, essa é a verdade, essa é a realidade. Valide e cobre para ensinar. Ou sirva por propósito. Não, é o meu propósito de vida, eu vou ensinar de graça. A palavra de Deus nunca. Nunca cobre pela palavra de Deus. A palavra de Deus é gratuita. Ela é de graça. E aí Deus falou pra mim, falou assim, olha, o canal é meu, né? E eu vou trazer as pessoas que eu quiser. Não faça shorts. Eu tô proibida de fazer shorts.
Você não pode fazer shorts, você não pode divulgar o canal, você só faz os vídeos que você, né, as lives que eu faço aqui e passa pro canal. Eu vou achar as pessoas, eu vou chegar até as pessoas. E tem 7 pessoas lá que se inscreveram, sei lá quem elas são, né? Porque precisa ter um computador pra gente ver. No YouTube, você, assim como aqui, a gente não vê as visualizações de quem viu. Ah, quem foi que vê? Você não vê, porque é necessário ter ferramentas específicas. E no caso do YouTube, é necessário você ter o computador para você ver quem é que está cadastrado, quem é que está inscrito e tal. Tem maneiras, tá? Mas você precisa ter computador. Eu, no caso, não tenho. E também Deus falou para mim não se preocupar com isso. Então, sei lá quem que é, né? Ele falou que não me interessa. Então, não me interessa mesmo. Pode ter 300 mil, não me interessa. Até porque ele que vai chegar até as pessoas. Então, amém. Ele só falou, faz e coloca lá, faz e coloca lá. Então é o que eu faço, sabe? Mas, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje sobre dinheiro, sobre vida, sobre emoção, sobre... Se eu soubesse o que eu sei hoje com 20 anos, meu Deus, aos 30 eu seria milionária, aos 30 eu estaria... O potencial que eu teria desenvolvido, meu Deus do céu, por que a gente corre atrás do vento? Por quê? Então eu queria dizer pra você, para de correr atrás do vento, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai aprender com Deus. A Bíblia mudou a minha vida. A Bíblia está mudando a minha vida. Eu não sei se daqui 15 anos eu terei conseguido remir o tempo, sabe? Eu não sei. Se a hora que eu chegar hoje, eu vou fazer 41 agora em março. Eu não sei se daqui 15 anos eu vou poder falar assim, olha, mesmo que eu perdi muitos anos, eu perdi metade da minha vida, metade já foi, né? Vamos supor que seja 80, metade já foi. Jogada ao vento. Eu não sei se daqui 15 anos eu vou poder falar assim, olha, eu remi o tempo. Eu realmente, Deus superou tudo isso e eu corri atrás e deu tempo. Eu não sei. Eu não sei. Mas como que eu desperdicei juventude, beleza, carreira, dinheiro? Como que eu desperdicei? Como que eu desperdicei? Meu Deus, como que eu desperdicei? Não faça isso. Se você é novo, e eu sei que gente nova que me assiste, isso eu sei. Eu sei que muita gente aqui me assiste que pode mudar a vida, sabe? Você que me assiste, que se interessa de verdade por tudo que eu falo de Deus, por tudo que eu falo de sabedoria, de ensinamento que eu tenho aprendido, pare de jogar seu tempo, seu dinheiro, sua vida à toa. Se concentre em Deus, foque em Deus, estuda a Bíblia, porque Deus vai te abrir conhecimento sobre dinheiro, conhecimento sobre vida espiritual, conhecimento sobre os céus, conhecimento sobre a terra. Ele vai te abrir conhecimento emocional, ele vai te abrir conhecimento sobre as pessoas que te cercam. Ele vai te abrir um leque de tanta possibilidade. Ele vai te abrir o mundo todo. Você não tem noção como que a tua mente, a tua vida se abre de uma forma, você não enxerga, sabe? A nossa vida aqui física é como se fosse isso aqui, ó, uma pérola. Olha essa pérola. Olha o tamanho disso. O teu conhecimento sobre a vida é isso aqui, ó. E se você não tomar cuidado, se você correr atrás do vento inutilmente, gastando todo dia seu dinheiro atrás de caixa de cerveja,
churrasco, sabe, amigos, farra, noite, baile. Se você gastar toda a sua vida inutilmente atrás de sexo, relacionamentos, o seu conhecimento a vida toda vai ser só isso aqui. Sabe, o teu conhecimento sobre dinheiro, sobre a vida, sobre o céu, vai ser só isso aqui. A vida toda. Talvez você morra sem saber o que de fato interessa na vida. Cara, para de correr atrás do vento. Mas se você mudar a sua história, se você dedicar um ano, 6 meses da sua vida, 6 meses da sua vida a estudar isso aqui, ó. Um ano estudando isso aqui, cara, você vai aprender coisa que você não aprendeu nesse tempo todo, sei lá quantos anos você tem. Vamos supor que você tenha 50 anos, em um ano, 2 anos, você vai aprender coisa que você não aprendeu em 50. Você vai, sua sabedoria, sua visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre tudo, vai abrir de uma forma, você vai transformar. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Entende? Então, quer mudar de vida? Estuda a Bíblia, estuda sobre Deus, aprende sobre Deus, cria um relacionamento com Ele, porque Ele vai te contar coisas que nunca você aprenderia somente vivendo essa vida aqui na Terra, carnal, com o teu conhecimento de pérola. Meu Deus, hoje eu fiz uma oração aqui antes de abrir essa live. E eu me arrependi profundamente de não ter conhecido de fato Deus aos 20 anos. Eu conheci aos 18, eu abandonei. Eu larguei tudo que eu poderia conhecer sobre Deus, eu abandonei uma vida com Deus. Eu poderia ter tido uma outra história, uma outra vida, eu poderia ter sido uma outra pessoa. Mas agora eu só posso pegar os meus 40 e daqui 15 aos 55 ter uma vida diferente. Mas quantos quilômetros eu poderia estar na frente? Ó, quanto que eu poderia ter desenvolvido de vida em juventude ainda? Entende? Você que é jovem, quanto que você não pode, ó, hoje eu posso, eu vou fazer isso. Eu vou poder desenvolver a minha filha, o Davi. Eu não sei se o Davi vai absorver o conhecimento que eu tenho, por causa do autismo, infelizmente. Eu não sei se ele vai conseguir absorver o conhecimento que eu tenho hoje. 4 anos, só 4 anos, somente 4 anos, eu posso mudar a história. Eu com conhecimento e Deus. Claro, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Mas com o conhecimento que Deus me deu, e colocando ele, claro, dentro da vida dos meus filhos, a vida da Ana Laura pode ser transformada. Se a Ana Laura me ouvir, Salohane, que tem 20 anos, meu Deus, se a Lohane, que tem 20 anos, me ouvisse, se ela me ouvisse, com 35, ela não seria a mesma pessoa. Ela não seria, nem financeiramente, nem emocionalmente, de jeito nenhum, ela seria a mesma pessoa. Se ela me ouvisse, ela tem uma dificuldade muito grande em me ouvir, porque eu não era cristã, eu não ensinei Deus para ela. A Lohane hoje vive no mundo. Tá? Ela vai na igreja e tudo, de vez em quando, mas ela não tem um pensamento cristão. Porque eu não ensinei Deus para ela. Eu não tinha Deus. Eu estava lá no mundão. Mas a Ana Laura, ela ama Deus. A Ana Laura ama a igreja.
A Ana Laura ama Jesus. A Ana Laura já aprendeu, e eu ensino isso para ela todos os dias. Filha, qual é a sua identidade? Quem é você? Aí ela ficava, né? Aí eu comecei a ensinar para ela. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filha de Deus. Você é amada do Pai. Ensina para os teus filhos a identidade deles, porque o mundo quer dizer para eles que eles são homossexuais. O mundo quer dizer para eles que eles são ninguém. O mundo quer dizer para eles que eles não têm identidade, que eles precisam buscar uma identidade lá fora. Ensina a identidade deles. Você é amada do Pai. Você é filha de Deus. Você é amada. Aí eu falo para ela, para que você nasceu? Aí ela, né? Você nasceu para ensinar a palavra de Deus. Você nasceu para multiplicar Cristo através da sua vida. Você nasceu para contar e ser um testemunho de Jesus nessa vida. Eu ensinei isso para ela. Todo dia, todo santo dia, eu pergunto para ela, quem é você? Quem é você? E eu reforço isso. Porque essa é a nossa verdadeira identidade. Por a gente não saber a nossa identidade, a gente fica aí perdida no mundão, que nem tonto, correndo atrás do vento, buscando firmar identidade em sapato, em roupa, em status, em dinheiro, buscando firmar identidade em ser parecido com os outros, invejando, em buscar a ser o outro, sendo que você já tem uma essência dentro de você e Cristo já colocou você maravilhoso como você é, sabe? Então, se ela me ouvir, se ela me ouvir, se a Ana Laura me ouvir sobre dinheiro, se a Ana Laura me ouvir sobre emoção, se a Ana Laura me ouvir sobre casamento, se a Ana Laura me ouvir sobre tudo que eu tenho para ensinar, meu Deus, a minha filha vai ser uma potência surreal. Ela vai ser uma bomba no inferno. Ela vai ser uma bomba nessa terra. Ela vai explodir muito cedo. Muito cedo. Sabe? Que eu poderia ter feito. Com tudo que Deus colocou dentro da minha vida, com toda essa facilidade em falar, em se desenvolver. Mas eu estava tão distraída, como ele mesmo disse hoje para mim, o Espírito Santo falou para mim, você estava tão distraída. Tinha tanta... Eu não aprendi da minha mãe não sabia metade das coisas que eu sei. Minha mãe não pôde me ensinar. Eu vim de uma família, né? Família, aquele negócio que você vai ser o que a sua família é, tão destruído, tão regaçado, literal, com tantas maldições hereditárias, literais, que foram quebradas aqui, agora em mim, sabe? Eu não passo para os meus filhos, acabou em mim. Acaba você também com as maldições hereditárias na sua família. Todo mundo bebe. Não, na minha família ninguém mais vai beber. Os meus filhos não vão beber, a minha família não vai beber, eu não vou beber, sabe? Destrói você as maldições da sua família, acaba em ti. Muda a história dos seus filhos pra frente, sabe? Muda a sua vida. E não tenta trazer todo mundo pro teu conhecimento, né? Se for de Deus, sim, mas fora isso, não tenta trazer todo mundo. Valida você as histórias e depois vende elas. Vende sim. Conhecimento hoje em dia é vendido na internet através de tudo quanto é curso. Vende o teu conhecimento. Vende. É mais fácil você vender do que trazer 300 tolos que vão te atrasar. Eles puxam a corda do teu pé. Eles puxam você para trás, infelizmente. E depois até alguns aplicam o que você disse. Mas na sua vida não vale. Você não pode enriquecer, mas eles podem. Você não pode mudar de vida, mas eles podem. Você não pode ser feliz, mas eles podem. Então, não tenta puxar todo mundo para o conhecimento que você tem, a não ser que seja de Deus. O que você aprendeu de Deus, você passa. O restante, você valida na sua vida, sabe? Porque é bobagem querer puxar todas as pessoas. Você se atrasa fazendo isso, ó.
quilômetros, quilômetros. Segue o teu, faz o teu, vive o teu. E Deus você passa para todas as pessoas, porque Deus é gratuito, genuíno e muda a história, muda vidas. E meu Deus, que arrependimento. Tomara que daqui 15 anos eu consiga remir o tempo. Tomara. Vou lutar para isso, mas olha, que desperdício de vida. Que desperdício. Hoje a gente vai ler, né, 2 Reis 18, tá? Eu tô frustrada, hoje eu tô... Ai, eu tô chateada, hoje eu tô com vontade de chorar. Literal, hoje eu sinto vontade de chorar. Hoje meu coração chora, meu coração sangra, porque tudo que eu aprendi, inclusive as coisas que eu entendi ontem, gente, Deus tem me ensinado de uma forma. Deus tem me ensinado de uma forma sobre dinheiro, sobre vida, sobre emoções, sobre pessoas. Meu Deus. Se eu soubesse. Ai, se eu tivesse aprendido. Caraca. Enfim, não sei quanto tempo eu vou ficar frustrada, acho que bom tempo. Mas tá bom. Vamos pegar o que a gente sabe hoje e fazer hoje, né não? Eu só tenho agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por me ensinar. Eu poderia morrer sem saber, mas eu tenho a chance de mudar daqui pra frente. Obrigada. Obrigada. Parem de correr atrás do vento. Parem de correr atrás do vento, gente. Para. Para hoje. De gastar seu dinheiro à toa. Para hoje. De correr atrás de um monte de gente que não gosta de você. Para hoje de tentar ser legal e se encaixar com seus amigos. Foca na tua vida. Foca no teu sucesso. Foca no teu dinheiro, em construir um futuro melhor. Meu Deus. Ó, 2 Reis 18 fala assim. Ai, que frustração. Ai, que frustração, Jesus. Ai, meu Deus. Eu tô realmente muito frustrada, gente. Eu tô muito frustrada hoje. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Então, Oséias, que é aquele que vai ser preso pelo rei Salsamaneser da Síria, né? E vai ser levado cativo, o povo e ele tá reinando em Israel. Até então ele tá reinando. Ele parou de pagar coisa, mas ele tá reinando. Ele não tinha sido preso ainda. Aí aqui no reino de Judá, que é Judá e Benjamim, o Ezequias é erguido rei. E aí ele no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias.
Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, esse foi inteligente. Seja inteligente. Seja inteligente. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Seja inteligente. Use a sua vida com sabedoria. Cuida da tua família. Cuida do teu dinheiro. Cuida de tudo que você pode. Não gasta a sua vida inutilmente. Não gasta, meu Deus. Basta 10 anos para você mudar de vida. Só 10 anos e você muda de vida. Faz isso o mais rápido possível na sua juventude. Pois é. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamada de Neustã. Imagina que lá no deserto, quando o povo pecou contra Deus, Deus mandou um monte de cobra para poder picar a galera. Deus ficou tão irado, tão bravo, que Deus mandou um monte de cobra lá no deserto e as cobras começaram a picar os homens, tá? Se não me engano, foi na revolta de Corá. Eu creio que sim. Na revolta de Corá, abriu o chão. Por que será que o povo... Eu não estudei essa parte, tá? Mas foi alguma do número 2 que o povo faz, né? Se revoltando contra Deus. E aí Deus mandou um monte de serpente. E aí essas serpentes começaram a morder o povo, né? E morreu muita gente no mesmo dia. No mesmo dia o povo foi picado e morreu muita gente. Lembrando que tinha, em média, 2, 3 milhões de pessoas naquele acampamento que era ali de Moisés, né? Moisés estava guiando o povo pelo deserto, ficaram 40 anos. E aí Deus fala para Moisés construir uma serpente de bronze e colocar ela em cima praticamente de um poste, né? Rodeando um poste e ficava em cima desse poste. Esse poste significava a crucificação, apontava para a crucificação de Jesus, que seria crucificado no madeiro. Só que esse povo pega essa cobra, quem olhasse para essa cobra não seria morto pelo veneno mortal, mas o povo pega essa cobra e começa a endeusar essa cobra. Imagina, então eles criam um ídolo chamado de Neustã. E eles guardam essa cobra desde o tempo de Moisés. E essa cobra é adorada e queimada incenso para essa cobra. O povo é muito burro mesmo. Desculpa, mas essa é a verdade. Eu fui também. Graças a Deus, Deus me acordou. Faz 4 anos que Deus tem me acordado. Meu Deus. Que arrependimento. E aí, finalmente, Ezequias vai destruir os postes ídolo, né? Porque o poste era um ídolo que eles levantavam da deusa Azerá e faziam aquele monte de orgia. Eles vão derrubar todos os deuses, Moloque, Baal, tudo que tem, e vão destruir, principalmente ele vai destruir essa serpente de bronze. Até aquela época, o povo de Israel havia queimado incenso em honra dela. Olha a burrice. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ele realmente acreditou em Deus, ele realmente se dedicou a Deus, ele realmente destruiu os lugares de adoração. Finalmente, depois de muitos anos, chega alguém que tem o coração voltado a Deus. Inteligente. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca mais teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos lendo 2 Reis 18, 6. Aqui fala, Ezequias ficou ligado ou pôs a sua confiança em Deus. Essa ligação significa que Ezequias se atentou para as coisas do Senhor, que seria no nosso tempo hoje, estudou sobre o Senhor, firmou a fé no Senhor, firmou os pensamentos e a vida em Deus. Ezequias não só serviu a Deus, como os outros faziam,
Ezequias grudou em Deus. Que é o que a gente tem que fazer literal com a nossa vida. De fato, você tem que servir, amar e se dedicar a Deus de uma forma que a gente chama de conversão, né? Que é nunca mais viver sem Ele. E realmente, quando acontece a conversão, você entende que não há vida sem Ele. Ele é o autor da vida, e quando você está firmado, ou seja, ligado nele, a fonte, é isso aqui, ó. Não tem como, ó. Tenta, faz isso com a sua mão e tenta tirar. Não tem como você sair de Deus e nem Deus sair de você. Quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente e você passa a viver no reino do Espírito, porque pode ser que o Espírito Santo vá morar dentro de você e você viver nessa vida aqui carnal, terrena. Quando você vive aqui nessa vida carnal, terrena, não no reino do Espírito, aquele reino espiritual que agora mora dentro de você, você vive nessa vida de, eu quero pecar, ai minha vida, eu quero pecar. Você vive nesse sentimento de pecar. Quando você não vive mais aqui, então você passa a viver de fato nesse reino espiritual, nesse mundo que o Espírito Santo te traz, e você vive num plano mais elevado. Ele passa a te contar as coisas do céu, ele passa a te contar as coisas da vida. Você não tem vontade de pecar. Eu não sinto vontade de pecar. Vontade, eu, Rafaela, tenho vontade de pecar. Não, eu não tenho. Eu vivo de fato minha vida no reino espiritual agora. Não é mais... Eu vivo aqui carnalmente, mas o meu espírito está conectado de uma forma com Deus que eu não sinto vontade de pecar nenhuma, nem que o pecado desfilar pelado na minha frente. Eu não vou ter a vontade de errar. É diferente. Eu vou olhar, né? Porque a gente é ser humano, eu posso até imaginar alguma coisa. Mas a vontade de fazer por mim, eu quero pecar, Deus. Eu tô aqui, planejando um pecado. Não, tá? Isso não acontece com quem de fato recebeu o Espírito Santo e vive no reino espiritual, tá? Você precisa decidir onde você quer viver. O grande lance da Bíblia e de Deus é esse: onde você quer viver. Você quer viver aqui carnalmente pelas coisas da carne, né? Porque a carne, o espírito milita contra a carne, ou seja, são opostos. Ou você vive num reino espiritual mais elevado, uma vida em Deus, por Deus, para Deus, e aí você não sofre tanto com essa vida física. Ou você vive uma vida aqui, no carnal, né? Uma vida mais abaixo, que aí você, meu Deus, eu quero pecar, eu quero pecar, eu quero pecar. Minha carne, eu preciso disso. E aí você fica nesse sofrimento eterno, porque tudo, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo te leva. E você é uma folha ao vento. Você precisa decidir onde você quer viver. Porque o fato de receber o Espírito Santo, às vezes não muda a vida das pessoas, porque elas não decidem viver nesse reino espiritual. É uma decisão. E para viver nesse mundo espiritual, presta atenção, você precisa querer ser filho de Deus. Você precisa aceitar que você é filho de Deus e não que você é escravo e servo dele. Existe uma diferença entre ser servo, escravo, tá? Servo e escravo. Eu sou serva de Deus porque eu reconheço Ele como Senhor. Ele manda em mim, na minha vida. Eu me submeto a Ele. Eu sou serva de Deus. Mas eu sou filha porque Ele disse que eu era filha e eu aceito o que Ele disse. A minha fé é aceitar a salvação. A minha fé é aceitar ser filha. A minha fé é aceitar a herança que Ele me deu, espiritual. E tendo uma herança espiritual, através da oração, passando para o físico tudo aquilo que Ele já liberou. Mas eu preciso aceitar. A fé é aceitar as coisas. Fé é aceitar. O que é fé? Fé
é aceitar que Jesus já morreu para que eu fosse salva, é aceitar que Ele já me justificou, eu já sou limpa diante de Deus, eu já sou justa diante de Deus. Eu tenho a justiça do próprio Deus em mim, na minha vida. É aceitar o Espírito Santo morar em mim, é aceitar Ele transformar a minha vida, é aceitar a sua herança, é aceitar que eu sou filha e não mais escrava. Fé é aceitar tudo aquilo que Ele já tem disponível para mim. É aceitar a sua palavra, é viver conforme a sua palavra, porque eu sou a palavra de Deus. Eu fui feita do pó como Adão foi feito, e o Adão foi feito da palavra de Deus. Ele fez o homem no 6º dia, através da sua palavra. Eu sou palavra e eu aceito que a palavra entre em mim e transforme, porque eu só posso ser modificada pela palavra, porque eu sou palavra. A minha matéria é feita de palavra, do poder da palavra dele. Então só a palavra tem poder sobre a palavra, que sou eu. Eu só posso ser transformada pela palavra de Deus. Qualquer pessoa, qualquer ser humano só pode ser transformado pela palavra de Deus, porque eu sou a palavra dele. Eu fui feita pelo poder dele. Então aceitar, a fé é aceitação. Eu aceito que eu fui salva porque eu acredito em Cristo, eu aceito Cristo. Porque Ele já me aceitou, Ele já me escolheu, então eu também o aceito. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vamos supor que você está presa. As pessoas vivem querendo sair da prisão do capeta. O capeta não te prendeu. Ele não tem poder para isso, mas você tem uma prisão na sua mente, uma prisão espiritual. Então, imagina que você está preso. E aí, o juiz faz um alvará de soltura para vocês, pede um alvará de soltura. Mas esse alvará, você foi solto no dia 2. No dia 2, fizeram um alvará de soltura para você, o juiz fez. Mas ninguém te contou. Ninguém contou para você. No dia 2 você foi solto, ok? E aí chega o dia 10. E dia 10, finalmente aquele alvará de soltura chega no presídio onde você tá. E aí o cara te comunica no dia 10, o carcereiro comunica para você que você tá livre. E aí no dia 10 você pega a sua malinha e sai da prisão. Ok? Ok. Você não foi solto no dia 10. Você fez valer o alvará de soltura no dia 10, porque só no dia 10 você soube do alvará de soltura. Mas você já estava livre no dia 2, porque foi quando o juiz assinou. A redenção, as bênçãos, toda sorte de bênção já foi liberada na cruz. Eu já fui livre do pecado na cruz. Eu já fui livre de Satanás na cruz. Eu já fui livre da morte espiritual na cruz. Eu já fui pronta plenamente o meu espírito para viver no reino espiritual na cruz. Eu já tenho toda sorte de bênção na cruz. Eu já fui abençoada na cruz. Mas por viver nesse mundo aqui, com uma tradição, com uma família que às vezes não é da igreja, que às vezes não conhece o reino espiritual, eu não sei que o meu alvará de soltura foi feito na cruz. Então, o dia que eu conheço Jesus e o aceito, a sua salvação, eu começo a tomar posse desse alvará de soltura. Eu começo a tomar posse desse reino espiritual que foi me dado lá atrás. A expedição foi lá. Mas eu começo a tomar posse devagarzinho, abrindo os olhos espirituais aqui agora, no momento em que eu conheço Jesus. E é muita camada. É por isso que é um processo viver com Deus, porque é muita camada de vendas para tirar. Para me entender que eu não preciso fazer força, eu tô fazendo força para ser crente, para ser santo.
eu tô me esforçando para ser santo. Eu não preciso de nada disso. As pessoas fazem força para ser cristã, coitadas. Eu entendo, porque eu também fiz força para sair do pecado. Mas se a gente sabe que não tem necessidade, e a gente vai entender isso depois, porque essa camada espiritual, essa venda vai caindo. As vendas, as crenças que a gente tinha, elas vão caindo, elas vão deixando a nossa vida. E a gente vai entendendo que há um reino espiritual. Há toda sorte de bênção disponível para nós. Há toda sorte de sabedoria disponível para nós. Tudo já foi disponibilizado na cruz. Tá tudo aberto, tá tudo livre. Mas você só vai saber desse alvará de soltura devagarzinho, aos poucos, conforme a tua mente vai aceitando. Então, a fé é a aceitação daquilo tudo que já está liberado. O alvará de soltura já foi liberado. O capeta não tem domínio sobre nós. Mas a nossa mente não concebe isso. Ela precisa ir entendendo aos poucos que o alvará já foi pronto lá. Mas que eu só tenho acesso no dia que eu vou abrindo esse olho espiritual e aceitando. Eu preciso deixar de ser escravo e aceitar que eu sou filha. Isso, infelizmente, é um processo, porque eu me sinto coitada, porque eu me sinto vitimizada, porque a vida judiou tanto de mim, ó vida, ó céus, porque eu sou abandonada, porque eu fui divorciada, porque... Ai, os traumas de infância, porque meus pais, porque lá. Então eu preciso ir liberando essas coisas, e essas vendas vão caindo conforme eu vou caminhando com Deus. Hoje o pecado não tem poder sobre mim, hoje eu sei que eu sou filha. Eu ocupei meu lugar de filha, porque eu aceitei, eu só precisei aceitar. A fé é aceitação. A gente faz um esforço danado para as coisas funcionarem. A gente faz um esforço danado para a fé funcionar. Porque às vezes a gente até pensa que a gente está andando errado. Eu preciso fazer tudo certo para Deus me aceitar. Ele já te aceitou com você toda errada. Tudo errado. Você é todo em pecado, todo lascado, ele já te aceitou lá na cruz. Mas como eu amo a Deus, como eu aceito a sua salvação, como esse Espírito Santo vem morar dentro de mim e ele quer transformar tudo aqui, eu vou aceitando ele mudar. Eu vou aceitando eu aceito essa salvação, eu aceito essa vida espiritual e eu vou transformando, mudando, as vendas vão caindo, eu vou enxergando Deus, eu vou me apossando daquilo que é meu. Eu vou me apossando, eu vou aceitando, então a minha fé vai crescendo. Diante das dificuldades, eu vou aceitando aquilo que Deus diz que eu sou. Eu vou acessando coisas no mundo espiritual e eu vou me transformando, a minha fé vai crescendo. Porque eu estou aceitando aquilo que Deus já disse que eu sou. A fé é aceitação. É simples fazer a fé funcionar? Não, porque eu preciso aceitar. Então eu preciso corromper, quebrar um monte de crença que eu tenho na minha vida sobre dinheiro, sobre saúde, sobre tradição familiar, sobre um monte de coisa. Eu preciso deixar Deus quebrar essas crenças para mim aceitar aquilo que é de graça, que é livre, que ele já deu lá na cruz, o alvará de soltura. Por isso que é um processo. Mas é simples. Depois que você chega, você fala, cara, era só aceitar que eu sou filha de Deus, que eu sou amada, que eu sou abençoada, que eu sou tanta coisa. Era só aceitar. Não é simples, porque a gente tem um monte de trauma, um monte de coisa. Cada um tem seu processo. Mas a fé é isso, é aceitação. E quando você aceita, você vai trocando de fase. As vendas vão caindo, né, espirituais, e você vai trocando de fase, você vai mudando, você vai crescendo, você vai melhorando, você vai progredindo, você vai, né, até você chegar na herança. Oh, eu sou filho, peraí, tem uma herança para mim, como é que eu vou trazer isso para a vida física? Orando, deixando ele ter acesso à sua vida, deixando ele transformar tudo aquilo que é espiritual em físico. Mas até chegar lá,
quantas capas de escama você tem no seu olhar, dentro de você, quanta coisa precisa ser mudada. Eu não faço tudo certo em santidade porque eu quero fazer, eu tô me esforçando para ser santo. Não, eu amo a Deus. Eu já vivo no reino espiritual. O Espírito Santo de Deus mora aqui em cada célula do meu corpo. Não tem como eu ser diferente mais. Eu sou isso aqui, aquilo que ele transformou. Entende? Eu não faço esforço para não pecar. Simplesmente o pecado não tem domínio sobre mim. Simples assim. Entende? Eu já vivo no reino espiritual. Eu não vivo mais no reino carnal. Porque eu sou uma com ele. Uma só. Não tem mais divisão. Ninguém arranca. Nem o inferno, nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem abismo, nem nada arranca mais. Deus de mim e eu de Deus. Eu estou nele, morando nele, com ele, firmada nele, sentada no trono com ele. Eu sou dele, ele é meu. Nós somos um só. Entende? Essa é a certeza, a aceitação de que Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo. Mas até chegar aqui... Ai... Dói pra caramba, porque é muita coisa pra tirar, né? Muita tralha. Entende? Então, a fé é a aceitação, tá? Ah, Rafa, como eu aumento a minha fé? Começa a aceitar. Lê a Bíblia, começa a entender, estudar e aceita. Aceita que você é amado. Aceita que você é filho. Aceita que o diabo não tem mais poder sobre você. Aceita que Deus já domina e comanda toda essa terra. Mas Ele só pode comandar você se você deixar em oração. Aceita que Ele não vai contra aquilo tudo que Ele falou. Ele zela pela palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Aceita. Ah, mas me disseram que tem que ser pobre a vida toda. Aceita as heranças dele. Você já é rico porque ele é rico. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos entender tudo isso. Aceita. Entende? É aceitação. Mas aí você tem um monte de crença, um monte de coisa que você precisa deixar ele entrar e quebrar. Deixa ele entrar. Vai dando acesso aos cômodos da sua vida que ele vai entrando, quebrando e modificando. E aí tua fé vai crescendo, porque você vai aceitando quem ele é na sua vida e o que ele já fez. Quem você é nele. Tá? E aí, ó, eu empolgo, gente, eu empolgo. Deus é tão transformador. A hora que você abre os olhos para tudo isso que você fala, uau, sabe? É assim, é desse jeito. Ó, Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele. Não tem como. Não tem como você desobedecer a Deus. Depois que você se firma nele, que você é um com ele, nem que você queira, você não quer. O problema é que você não quer. Você não vai querer. Entendeu? Você não quer desobedecer a Deus. Você não tem vontade. É surreal. Por isso, o Senhor estava com ele, ó. Mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o seu Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em tudo o que fez. E ele teve sucesso em tudo o que fez. Por quê? Porque ele guardava Deus. Não tem como. Quando você aceita quem você é em Cristo Jesus, não tem como você dar errado. Porque Deus não te criou para dar errado. Não tem como você dar errado. Não existe a possibilidade de você dar errado. Ele não te criou para dar errado. E ele abre a tua sabedoria de uma tal forma, meu Deus do céu. É um computador que ele abre assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ó. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele, né? Porque o outro já estava de Israel sendo dominado. Ele falou, eu não vou ser dominado aqui não.
Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, então estava no 7 aqui Oséias, e Ezequias está lá no 4º ano. Não. No 7º ano de Oséias, era o 4º de Ezequias e era o 7º, né? 7º do Oséias lá, que foi preso. Filho de Elá, como Israel, o rei Salsamaneser da Assíria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria, quando eles vão fazer o cerco 3 anos. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada e isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, então 6 anos que ele estava aqui reinando, que era o 9º ano, que o outro estava reinando, do rei Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas prisioneiros para sua terra, mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Alá, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança com o Senhor que haviam feito e desobedecido todas as leis de Moisés, servo do Senhor. Ou seja, eles só adoravam isso. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, então, 14 anos, já não era mais Salsamaneser, era Senaqueribe, que reinava a Síria. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades de Judá que eram cercadas de muralha e a conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Lasques. A mensagem era esta: eu errei, por favor, saia do meu país e eu pagarei tudo que o senhor exigir. Ou seja, ele não pagava tributos ao rei da Síria há muitos anos. E aí o Salsamaneser não fez nada, né? Ele fez contra Israel, mas aí não fez contra Judá. Mas aí o Senaqueribe, que ascendeu ao trono da Síria, invadiu, falou: ah, você não paga não? Peraí. Aí ele manda uma mensagem: ó, eu errei, eu vou pagar. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe enviar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e o tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro que ele mesmo havia revestido, os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe. Ou seja, ele pegou tudo e mandou: não, vamos pagar o tributo, que ele vai parar de encher o saco. Mas não. Mas o rei da Assíria mandou de Lasques um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde o tintureiro trabalhava, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandou chamar o rei Ezequias. As 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Então vai as autoridades, né? Não vai o rei, né? Vai que vai matar o rei. Eram Eliaquim, filho de Uquias, que era encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, que era conselheiro do rei. Joá, né? Um dos oficiais assírios lhe disse: aí vai começar a latir que nem cachorro louco, que é o que o diabo faz. O diabo fica latindo: ó, você não é ninguém, ó, você não vai conseguir nada, ó, você não vai ser nada na vida, ó, as pessoas não gostam de você, ó, lololó. O diabo vive latindo isso nos nossos ouvidos, gente. Eu nem dou ligança mais pro capeta, porque, enfim, eu já não vivo nem lá mais, eu não sou escrava dele. Ai, ninguém gosta de você. Ai, não vai dar certo essas coisas. Ai, você tá vendo? Você é burra. Ai, você... Coitado. É só um querubim desempregado, gente. Não dá ouvido pro cão. Ele vai latir. Ele vai ponhar pessoas para latir no seu ouvido. Ele vai tentar te desmerecer. Ele vai tentar fazer exclusão com você.
ele vai tentar deixar você de canto. Se você falar de Deus, então, vixe! Ele vai te oprimir, ele vai trazer opressão, ele vai te deixar bagunçar suas emoções, ele vai fazer um inferno com a sua vida. Se você vencer, acabou para ele. Lembrando que na Bíblia está escrito: submetei-vos a Deus. A partir do momento que você abaixa a cabeça para Deus, ninguém te humilha mais, tá? Então vamos seguir o exemplo do tio da Esther, como é que ele chama? Mardoqueu ou Mordecai, tá? Tem essas duas traduções na Bíblia. Ele se humilhou, vestiu saco, né? Quando você vestiu uma roupa de saco, e os reis faziam isso também, fala de pano grosseiro, é roupa de saco, que ela pinica, é terrível. Quando você vestiu uma roupa dessa, você estava em humilhação total. Isso queria dizer humilhação, ou no luto, ou porque você estava muito triste, depressivo. Então, quando ele vestiu uma roupa de saco e foi para frente do palácio chorar, porque iam matar todos os judeus, né? O decreto de Amã, tá? E a pessoa que eu queria lembrar que estava com lepra era Naamã. Não era Amã, era Naamã que teve lepra. Mas Amã era o cara que queria matar todos os judeus, porque o Mardoqueu não abaixava a cabeça para ele, ou Mordecai. Quando você se humilha para Deus, o povo pode não tá nem aí para você, o povo pode te humilhar, o povo pode te xingar, o povo pode falar mal de você, que você, ó, tô nem aí. Porque você já tá humilhado para Deus, então ninguém te humilha mais. Ninguém é Deus na sua vida, entende? O que os outros quiserem, gostarem, acharem, não faz diferença. Como se diz, não põe um litro de leite na sua vida. Deus pode usar gente para fazer isso. Mas eu estou dizendo que o que o diabo fala, a exclusão que as pessoas fazem, a rejeição que as pessoas te dão, porque o diabo vai usar pessoas para te rejeitar. Isso não tem poder sobre a sua vida. A partir do momento que você se humilha para Deus, isso não voga nada. Você continua fazendo o seu, continua trabalhando, continua seguindo sua vida, e o diabo que se lasque para lá, ele já tá, realmente, ele já tá desempregado e já vai se lascar no final. O diabo não tem poder sobre a vida da gente. Nenhum. Entende? Então, aqui vão latir os E3 oficial, vai lá e vai latir. Au, 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 o que nem o diabo faz na sua mente todo dia. Para de dar ouvido pro capeta. Ah, por que que vão? Quem que vai ser o anticristo? Dane-se. O que interessa? Se a tribulação vai ser aqui ou não vai ser aqui, se proteja. Firme em Deus. De uma forma que se a tribulação for aqui, você vai agarrar em Deus e não vai soltar ele. Você morre por ele. Se a tribulação não for aqui, glória a Deus. Já pensou você ser levado aos ares, seu corpo ser glorificado, você em vida, não precisar passar pela morte? Ou já pensou você passou pela morte? Fia, o dia final vai chegar para você de qualquer jeito, você vai morrer. Então, o juízo vai chegar para nós, porque a gente vai morrer. Se Jesus não voltar, ele vai voltar porque você vai morrer. Você vai assinar sua carta para onde você vai. Você sabendo disso ou não. Agora, quem vai ser o... porque o demônio entra nas pessoas. Porque vídeo do YouTube, que você tem um monte, né? O Reels. 3 maneiras do capeta acabar com a sua vida. O anticristo é o Jeff Bezos, lá, como é que ele chama? Elon Musk. Cara, não interessa do inferno. Eu não tô nem aí pro inferno. O inferno já foi derrotado. Deus já tá reinando. Eu quero saber de Deus, o que ele tem pra mim, o que ele vai fazer com a minha vida, como que eu vou adorar ele mais, como que o nosso relacionamento vai ficar bom, como que ele vai me contar o futuro. Eu quero saber do Senhor. Como que eu fico mais firme nele? Como que eu derroto os meus sentimentos? Governo sobre mim, governo sobre tudo aquilo que ele deixou para mim governar. Eu não quero saber do cão. O cão já era, tá desempregado. Eu ainda tenho um emprego. Deus me ama, eu sou imagem. O cão não é imagem de Deus. Entende? Então a gente perde muito tempo com essa
inteira de correr atrás do cão. Para de correr atrás do capeta. Corre atrás de Deus. Se a gente dedicasse o tempo que a gente dedica com medo do cão para estudar sobre Deus, ó na frente, ó. O que interessa como que o mundo vai acabar? Ele vai acabar para você, você vai morrer. Ele vai acabar. Entendeu? Decide para onde você vai. Agora. Onde você quer ir? Ser eterno, não tem jeito, você não tem como correr, você vai ser eterno. Para onde você vai na sua eternidade? É isso que interessa. Não se o cão vai vir chupando manga. Ele já chupa faz um tempão. Desde a Eva com Adão, ele já tá lá chupando manga no paraíso como cobra. Isso é besteira. Ó, aí os caras começam a latir, né? Todo dia o de capeta faz isso na sua mente, latindo. Aí então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades saíram. Aí eles falam, ó, um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias a mensagem do grande rei, o rei da Assíria, o cão, em que você está baseando a sua confiança. Ou seja, para não pagar os impostos, né? Vocês estão baseando a sua confiança no quê? Vocês estão achando o quê? Desse jeito. Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Ou seja, a gente já subjugou vários reinos. Quem são vocês? O cão, né? Você está pensando que você é mais forte? Você está pensando que você vai conseguir as coisas? O cão falando, esse capeta, infeliz. Infeliz, ele é muito infeliz, viu? Não dá ouvido pra ele não, que senão você fica infeliz também. Ó, quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Imagina um bambu, né? Se o bambu quebrar, ele fere a mão da gente. Então, se apoiar nesse bambu, que era o Egito era considerado como um caniço, ou seja, um bambu. Se ele quebrasse, ele podia ferir, ou seja, o cara poderia se voltar. Se você confiasse no Egito, como a gente confia em alguns amigos, eles podem te morder, né, pelas costas, falar mal de você, ou enfim, a gente sabe como é que funciona. E é isso. O Egito era exatamente assim. Ele poderia se voltar contra você a qualquer momento. É o que ele fala, ó. Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas é isto mesmo. É como usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou, por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? Oi, bom dia. A cabecinha. A cobra, né? Eu imagino. Quem balança a cabeça pra mim é igualzinho. Tá pensando o quê? Ai, gente. Eu tenho horror, pessoas assim. Eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, eu vejo uma cobra balançando. Então, ó, quando ele vai falar, esses oficiais da Síria vão falar, vocês estão pensando o quê? Vocês estão confiando em quem? No seu Deus? É a mesma coisa que o capeta faz todo dia com a gente. Ah, você acha que Deus vai te livrar? Você tá achando que você vai conseguir vencer? Você tá achando que você vai conseguir pagar as contas? Enfim, tanta coisa que o diabo usa na nossa cabeça. Mas, o que ele não sabia é quem era Deus, né? E aí, ó, ele fala: ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou o povo de Judá e de Jerusalém adorar-se somente no altar de Jerusalém? Ele está pensando, como o rei da Síria povoou Israel, ele está pensando que o povo lá de Jerusalém, né, que o Ezequias acaba com a adoração de ídolos. Ele está pensando que destruiu também altares do Senhor. Por quê? Porque lá, quando eles vão povoar Israel, Deus começa a mandar leão para comer eles, os assírios. Aí eles começam a adorar o Deus de Israel e adorar os deuses deles. Eles fazem a duplicidade. Assim como o sincretismo religioso nosso hoje. Que eu adoro um monte de santo na igreja católica e adoro Deus, Jesus Cristo. Eu misturo ídolos com Deus. Sincretismo. Eu misturo os guia
com os ídolos, né, da Igreja Católica. Então a Nossa Senhora tá junto com o Pai de Santo, tá junto com o guia. Nossa, tem tanto nome de guia, deixa eu ver. O Preto Velho, né? Tá junto com o Preto Velho, tá junto com o Xóssi, sei lá, enfim, tem tanto nome de guia. Então eu misturo os guias, você vê que lá no... Eu não sei se você teve a oportunidade de ir, tomara que não, mas eu já fui. Se você chegar num centro de candomblé, né, que candomblé, aí eles têm a separação, umbanda e quimbanda. Umbanda, coisa boa, quimbanda, coisa ruim. É tudo igual, é tudo coisa ruim, tá? Todo mundo faz macumba e joga inveja, destruição na vida dos outros, tá? É tudo a mesma coisa. E eu falo com propriedade, mas enfim. A questão é o seguinte, quando você chega lá, você vê imagem de Nossa Senhora, de São João, de São José, tudo junto com os guias. Por quê? Porque é idolatria. E tá tudo certo, porque o capeta adora uma idolatria. Aí você vai na igreja católica, você vê um monte de imagem. Idolatria. Mas eles falam que não, que é devoção. Mas devoção, você ora. Eu sou devota, ok. Aí você faz o quê? Você ora. Oração é adoração. Então, se eu tô orando para algum santo, eu tô adorando aquele santo. E se eu estou adorando um santo, eu tornei ele objeto de adoração. Eu estou fazendo ídolo. Eu faço o ídolo da Maria, eu faço o ídolo dos apóstolos, São José, São João, São Paulo. Eu faço o ídolo de pessoas canonizadas. Eu faço o ídolo de coisas que alguém tocou, né? Porque a capa de Pedro curava pessoas, né? Então na igreja eu também faço ídolo, na igreja cristã, com a toalhinha da bênção, com o sal não sei das quantas, pagando por essas coisas, que tem gente que paga por essas coisas. Eu faço barganha também na igreja cristã, porque eu dou R$1.000 para minha bênção chegar. As pessoas usam a fé das outras. Sendo que tudo está de graça, está disponível através de uma oração. Eu acesso tudo que eu tenho direito, eu aceito e acesso através de uma oração. Eu trago para o físico através da oração. Simples assim, já é gratuito. Eu não preciso ficar pagando por bênção. Não preciso ficar barganhando bênção. É meu, eu sou filha. Mas as pessoas não sabem, elas vivem na religiosidade, tentando buscar Deus em tudo quanto é lugar. Dá dó de ver, sabia? Dá dó. Quando de fato você alcança e conhece Deus, dá dó de você olhar para as religiões. E o próprio cristianismo virou uma religião, pagando por bênção, barganhando com Deus por bênção. A gente não precisa de nada disso, ele já deu. Se você ler a palavra dele, ó, já tá tudo dado. Não precisa pagar. Ah, eu não posso mais dar meu dízimo. Você dá por amor. Você sabe que as pessoas precisam ouvir o evangelho. É diferente. Não é mais pagar. Eu não vou pagar para ter. Eu não estou pagando o dízimo para ter bênção de Deus. Bênção de Deus é gratuita. A bênção de Deus é gratuita, eu não preciso pagar por ela. Eu dou dízimo para que o reino seja pregado para mais gente, para que mais gente tenha acesso à palavra como eu tive, só isso. Simples assim. Eu faço por amor a Deus, porque eu entendo que o reino dele vai abençoar mais gente. Simples. Não porque eu preciso comprar, não preciso comprar nada, ele me deu tudo de graça, ele disponibilizou tudo, eu tá uma oração e o reino dos céus vem até o reino da terra. Aliás, o reino dos céus já tá aqui, ó, dentro de mim. Eu tô aqui, ó, juntinho com ele, ó. Gente, é simples, é muito simples, mas eu preciso aceitar. A fé é a aceitação daquilo tudo que já é meu. Entende? E aí, ó,
Ele fica lá latindo, né? Aí ele fala assim, foram os santuários e os altares, ele pensa que foi o altar de Deus que Ezequias quebrou, né? E que o povo tá adorando duplamente, como tá adorando em Israel, mas não tá. Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Ele tá tentando barganhar, tipo assim, por medo, pro povo ficar com medo. Você não poderia vencer nem o oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carro de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda do seu Deus, o seu Senhor, né? Foi ele mesmo que me mandou atacar e destruí-lo. Isso é verdade. É verdade. Deus deixou, porque Israel estava pecando demais. Deus já estava assim, ó. Porra aqui. Literal. Desculpa. Perdão. Por aqui. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao oficial, né? Então os caras que foi mandado pelo Ezequias fala assim pro oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão na muralha estão escutando. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da cidade estavam ouvindo e ficando apavoradas. Os caras que foram lá receber, que é como é que ele chama? Ezequias, o pessoal do Ezequias que foi lá, eles estavam falando latim em aramaico, né, os assírios, e o povo lá dentro estava ficando desesperado, dentro do reino. Então eles falam assim, ó, fala em aramaico, que aí o povo não vai entender e o povo não vai ficar desesperado. Aí eles começam a latim em hebraico mesmo, que é pro povo ouvir mesmo e ficar desesperado. Aí ele fala, ó, ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para você e para o seu rei? Não, não foi só isso não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas na muralha e que terão de comer suas próprias fezes e de beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso, ou seja, nós vamos subjugar vocês, vocês vão se lascar. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico. Aí ele grita para todo mundo ouvir: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias vos engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção ao rei Ezequias. O rei da Assíria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas próprias figueiras e beber água dos seus próprios poços. O diabo te falando: não, eu vou te dar uma mulher tão boa, é melhor que a sua mulher que você tem em casa. Essa aqui, ó, mais bonitinha, ela é melhor do que aquele dragão que você carrega lá na sua casa. Aí você peca, adultera, e aí a fofinha fica te ligando, tentando destruir o seu casamento, né? A fofinha começa a te pressionar. Por quê? Porque é o capeta te cobrando a fatura da cagada, né? Número 2 que você fez. Porque o diabo dá e cobra a promissória. Ele faz uma promissória no seu nome, um empréstimo, e ele vai cobrar. Não, esses amigos aqui é melhor do que aqueles amiguinhos da igreja, vem pra cá. Ó, esses amigos aqui são descolados. Aí você começa a usar droga, você começa a ficar com todo mundo, porque seus amiguinhos do mundo fica. Aí você fica cheio de perturbação mental, porque você enche de capeta, né? Mas não, vem pra cá. E a promissória sendo cobrada. Aí ele fala em hebraico para todo mundo ouvir mesmo. Não se deixe enganar, a gente vai te dar. Vocês vão comer uva das suas parreiras. Sai da tua terra pra você ver. Dá espaço pro cão. Até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês. Mentira! Escravizou o pessoal lá de Israel, lascou o pessoal de Israel, foi morar na cidade do pessoal de Israel, subjugou, tirou tudo de bom, tornou eles escravos. Imagina que vai dar. Fica aí.
onde há plantação de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Oh, mel, vai confiando que o cão vai te dar mel mesmo. Vai te dar vinagre e enfiar no seu zóio ainda. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-lo. Será que os deuses das outras nações o salvaram do rei da Síria? Não, porque eram deuses pagãos, eram ídolos. Jamais, né? Onde estão agora os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servaim, de Rene, de Ivan? Tudo deuses em vão. O que os deuses de Samaria fizeram por Samaria, do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? Nenhum pode. Nenhum ídolo pode salvar você. Tá? Nenhum guia pode salvar você, nenhum espírito do espiritismo pode salvar você, nenhum deus hinduísta, nenhum deus do shintoísmo, do budismo, nenhum desses deuses pode salvar você. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus Cristo. Pois é, não pode, não pode. Pode tentar pra caramba, não vai dar certo não. Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que faz você pensar que o Senhor... Ah, mas eu já tô brava aqui. Eu já tô aqui, eu tava lendo ontem, eu já tava aqui. Ó, Senhor, ó, eu já tô aqui, eu já tô brava com esse povo. Aí, ó. O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Ficaram tristes, né? Tão lascado, literal. E foram contar ao rei aquilo que o oficial tinha dito. Quando o diabo fica te atentando, você acha que vai morrer, né? Aí você se desespera, rasga sua roupa. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ah, minhas contas vão me engolir. Ah, eu vou... Meu Deus, e não sei o que, aquele desespero. Calma. Você não vai morrer, não. Tá? O diabo é mentiroso. Você não vai morrer. Fique em paz. Tá? Se apegue em Deus. Esquece o que o cão diz. Não dá ouvido pro cão, dá ouvido pra Deus. Foque em Deus. Você não vai morrer. É tudo mentira. Tudo mentira. Eu enlouqueci na época que trocou o governo, né? Eu pirei o cabeção. Meu Deus, agora a gente vai morrer. Meu Deus, e não sei o quê. E endoidei, e pirei, e fui daqui, fui dali. Gente, já passou o quê? O capeta lá, o governo. O governo já tá indo embora. Daqui a pouco ele tá indo embora. Ele não vai ser eleito de novo. Ah, e se ele for? Se ele for, não é ele que manda na minha vida. Eu sou presidente da minha vida. E da minha vida, presidente é Deus. Primeiro é Deus, depois sou eu. Eu governo a minha vida. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é nenhum presidente. Entende? É isso. Firme em Deus. Esquece o resto. Deus abençoe vocês. Um bom dia, um excelente dia. Hoje eu acordei bem feliz em ter Deus e triste, frustrada em não ter tido Ele há muitos anos. Então que você não tenha essa frustração, que você não tenha arrependimentos, que você... Hoje eu só tenho hoje. Eu não consigo voltar à minha vida e ter o entendimento que eu tenho hoje naquela época. Não dá. Eu sei que não dá. Mas o que eu tenho hoje, eu te dou. Deus. Assim como Paulo disse, eu não tenho nada para aquele cego, né? Que pediu uma esmola. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Cristo. E a melhor coisa que eu poderia ter é Cristo. Que você possa ter também a melhor coisa de todo esse mundo. Cristo. Em nome de Jesus... que você fique com Jesus, porque com Jesus é melhor. Bom dia, tchau, gente. Até amanhã, hein? 60 anos. Tchau.